Graça e paz, igreja linda do Senhor. Amém. Que bom estar na casa do Pai, mais uma vez, né? Que bom poder estar em comunhão com os nossos irmãos, né? E hoje eu fui muito ministrada com a palavra que está no livro de Lucas, Lucas 10, 38. Eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês. Lucas 10, 38 diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã, Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. E ninguém tomará isso dela. Amém? E o Senhor me deu essa palavra hoje. E a certeza que eu tenho é que nós, quando escolhemos estar aqui, nós fazemos a escolha certa. Assim como Maria escolheu ouvir a voz de Jesus. Ela escolheu estar aos pés de Jesus. Estar aos pés de alguém significa que aquela pessoa tem algo de muito valioso para te ensinar. Aquela pessoa é um mestre, você está acima, né? A pessoa está acima, desculpa, e você está aos pés, em submissão àquilo que aquela pessoa tem para lhe ensinar. E quando nós escolhemos a Cristo, ao ouvir a palavra de Deus, nós somos como Maria. Nós escolhemos, né, a melhor parte. E ela fala assim, e só tem intimidade, né? E só tem intimidade com o Senhor quem o busca verdadeiramente. Vocês já perceberam em um show todos têm acesso, né? Quando a gente compra ingresso, seja para ir, um show de comédia, um show de teatro, qualquer coisa a gente compra o ingresso, todo mundo tem acesso, livre acesso. Mas só quem entra no camarim é quem tem proximidade. Só quem entra no camarim é quem tem intimidade. E nós podemos ser essas pessoas que entram no camarim. Esse camarim pode ser o nosso quarto. Esse camarim pode ser a igreja de Cristo. Esse camarim é a nossa intimidade com Ele. O show é dele. Todos têm acesso, mas só quem tem intimidade é quem se aproxima dele. Quem tem intimidade é que pode entrar no camarim com Ele. Amém? Que possamos, meus amados, buscar essa intimidade com Ele todos os dias das nossas vidas. Que tenhamos essa vontade de querer conhecê-lo todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Nós queremos te conhecer, Senhor. Seja bem-vindo a este lugar. Seja bem-vindo, faz aquilo que nenhum outro homem pode fazer. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Esta noite é tua, Senhor. Esta noite é tua, toma a tua igreja, toma os nossos corações, Senhor. Fala ao nosso coração, através da tua palavra, através deste louvor que é para ti, Senhor. Somente para engrandecer o teu nome e te adorar, amado. Nós te amamos e te louvamos, Senhor. Aleluia.
Graça e paz, igreja do Senhor. Quantos estão felizes com o nosso Deus? Diga-se comigo, Deus, eu estou feliz porque o Senhor é suficiente para mim. Amém, igreja? A gente não precisa procurar mais nada. Ele é suficiente. Quem crê? Levanta a sua mão assim e diga, eu creio, Senhor. Eu creio. Amém? Vamos adorar o nosso Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Adore aí. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo em ti. Milhares
Cadê a voz da igreja? Meu amado é mais belo entre milhares e milhares. Glória a Deus, aleluia. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Declare o nome dele, Yeshua. Senhor, Rei dos Reis, Jesus, o nosso Senhor. Aquele a quem devemos honra. Toda glória, todo louvor seja dado a Ele. A Yeshua, o nosso Senhor. O nosso Pai. O nosso Paizinho. Do teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontre em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. E o teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em sua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, 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 oh. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Oh, 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 oh. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Seu amor nunca falha, sempre me abraça. Seu amor nunca falha, sempre me abraça. Seu amor nunca falhará, sempre me abraça. Seu amor nunca falhará, sempre me abraça. Senhor, meu Deus, nós temos esse privilégio de sermos chamados de filhos e de sentarmos à tua mesa, Senhor. Será que nós já compreendemos esse significado de sermos chamados de filho e sentarmos
sentarmos com Ele na mesa e poder com Ele ter intimidade, poder com Ele ceiar na sua mesa, desfrutar com Ele do que há de melhor. Só quem é filho de Deus tem este privilégio. Só quem é filho de Deus tem o privilégio de chamá-lo de pai, de paizinho, de paizinho. Só quem é filho de Deus tem o privilégio de ser abraçado, se sentir amado e abraçado por Ele. E nós precisamos compreender e ter o entendimento de que nós somos filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus. E filho é aquele que tem intimidade. E filho é aquele que tem proximidade com Ele, o nosso paizinho. Seu amor nunca falha, sempre me abraça. Seu amor nunca falha, sempre me abraça. Mais uma vez só a igreja, Abba. Aplauda forte ao Senhor, se você crê. Aplauda forte ao Senhor. Querido Senhor, obrigado, porque por meio do Teu Espírito que habita em nós fomos adotados como Teus filhos. A palavra diz que nós não recebemos o espírito da escravidão, mas recebemos o Espírito de Deus, que clama dentro de nós, Abba, que quer dizer. Hoje estamos aqui como teus filhos, não estamos aqui por religião, por obrigação, por imposição. Estamos aqui com um enorme desejo de te conhecer mais, de aprender mais de ti, de nos relacionarmos contigo. Estamos aqui porque queremos comunhão, queremos amizade com o Teu Espírito. Então o Espírito Santo trabalha dentro de nós, trabalha no profundo e escondido, vai onde ninguém pode chegar em nossa vida. Há lugares dentro da nossa alma que precisam ser alcançados. Nos alcança essa noite, nós precisamos tanto de Ti. Há tanto em nós que ainda precisa ser trabalhado, e nós queremos nos abrir para isso. Basta um toque do Senhor em nossa vida, basta um toque do Senhor em nossa vida,
e jamais seremos os mesmos. Jamais, Senhor. Sabemos que a razão do teu poder nesta noite é o teu amor. Teu amor sempre será o motivo, a razão do Senhor agir em nossa vida. E a tua palavra diz que foi o Senhor que nos amou primeiro. Nós não estamos lhe entregando nada, estamos só apenas devolvendo. Foi o Senhor que nos amou primeiro. Estamos apenas chamando de volta. Estamos apenas chamando de volta. O Senhor nos amou primeiro. E a nossa boca, as nossas palavras, nós não temos para descrever tamanho é o teu amor. Nós não temos palavras para dimensionar o teu amor, apenas dizer que o seu amor, Senhor, ele nos constrange. O teu amor é incondicional, é um inesgotável amor, e estamos hoje aqui, debaixo deste amor poderoso, para sermos mais uma vez alcançados para a glória do teu nome, para o louvor do teu Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda forte ao Senhor. Aplauda a Ele, igreja. A Jesus seja a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, somente a Ele. Amém. Glória a Deus. Pode assentar em nome de Jesus. Graça e paz, igreja linda do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero convidar você, por favor, a ir comigo no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler uma boa porção do texto. E eu quero que você me acompanhe. Glória a Deus. Então, quero convidar todos. Vai comigo lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do primeiro versículo. Se você está comigo, diga reino. Está fraco. Se você encontrou, diga reino. Se está comigo, diga aleluia. Ok, vamos lá então. Recebemos a palavra do Senhor. A Bíblia diz assim, preste bem atenção. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo. Diga comigo, Elias teve medo. E a Bíblia diz que ele fugiu para salvar o quê? A vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. E o anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, diz o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou em um forte vendaval que atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto.
Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio um suave sussurro, e quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Elias respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares, mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Nissi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meloá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Alguém pode dizer aleluia? Glória a Deus. Ok. Vamos parar e pensar. Uma porção dessa grande de texto que nós compartilhamos agora. Temos muita coisa, obviamente, para extrairmos daqui. Então, para a gente não se perder, vamos seguir aqui a ordem em que todo o texto é descrito. A primeira coisa que eu quero falar hoje é exatamente sobre, dentro do tema geral que estamos falando, fé para a cura emocional. Estive falando nas últimas semanas sobre ansiedade. A partir de hoje, quero ministrar sobre depressão. E sobre esta palavra, eu quero que vocês notem aqui no texto que Elias tinha acabado de ter uma grande vitória. O texto diz que Elias, como profeta de Deus, esteve no Monte Carmelo e neste monte ele desafiou 850 profetas, na verdade falsos profetas, porque eram profetas de ídolos. Eram 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azará. E ele desafiou aquele grupo de profetas e a Bíblia diz que, no fim das contas, eles foram envergonhados porque seus falsos deuses não puderam responder o desafio de descer fogo do céu. Então a Bíblia diz que Elias ora em uma oração curta. E é isso que é muito poderoso, a oração de Elias é muito curta. Ele diz: Senhor, se sou teu profeta, então faz com que todo o povo saiba que tu és Deus no meio de Israel. E ele ora e fogo desce do céu e consome toda a oferta que estava sobre o altar. E a Bíblia diz que a chama era tão grande que ela desce e também consome a água que estava em volta, a pedido do profeta. Depois disso, o profeta vai e mata todos esses sacerdotes, esses falsos profetas de Baal e de Azerá. Mas o texto do capítulo 19 começa dizendo que após essa grande vitória de Elias, ele recebe um recado de Jezabel. Percebam que Jezabel não falou com Elias face a face, frente a frente. Ela manda um recado para ele. O texto diz que Jezabel declara, dizendo assim, que os deuses me amaldiçoem se eu não fizer com você o que você fez com os profetas. Se amanhã a esta hora você não esteja morto também. O texto diz então que quando Elias ouve essas palavras, ele com medo foge. E o texto diz, foge para salvar a sua o quê? Para salvar a sua o quê? Vida. Guarde esse detalhe, ele foge para salvar a sua vida. Então percebam que nós somos capazes de enfrentar, às vezes na vida, nessa metáfora que eu vou fazer aqui agora, tanques de guerra. E foi o caso de Elias. Ele foi capaz de enfrentar tanques de guerra e ele sobreviveu a isso. Ele teve vitória, ele prevaleceu
diante de uma coisa muito maior, de um exército muito maior diante dele. Só que aqui o texto demonstra que o mesmo homem que venceu tanques de guerra sucumbiu diante de uma flecha. Engraçado que recentemente eu voltei a assistir um filme com o Brad Pitt, Troia, que fala exatamente sobre a fraqueza que existia ali para a história do texto, ou melhor, da história do filme, em que há o calcanhar de Aquiles. Aquiles era um tremendo lutador, um tremendo guerreiro, vencia todo mundo, e sucumbe diante de uma flecha que atravessa o seu calcanhar. Foi o que aconteceu aqui com Elias. Elias venceu os profetas, 450 de Baal, 400 de Azerá, e sucumbiu diante de uma única flecha que atravessou o seu coração. E por onde essa flecha entrou? Pelos seus o quê? Ouvidos. Então percebam que nada cessará o seu coração até que você permita que entre pelos seus ouvidos. Quando Elias ouviu, o problema não foi o que ele estava ouvindo, foi o tamanho da crença que ele deu para aquilo que ele estava ouvindo. Elias acreditou nas palavras de Jezabel. Está fazendo sentido para você até aqui? Diga amém. Então, guarde essa frase para a sua vida. E ela vai fazer muito sentido daqui a pouco. É menos importante o que acontece com você do que como você reage àquilo que acontece com você. Vou repetir. É menos importante o que acontece com você do que a sua reação àquilo que acontece com você. Pode ter certeza que sua reação às coisas que acontecem na sua vida são mais importantes. E é isso que eu vou falar aqui essa noite. De 3 reações que disparam a depressão na vida de alguém. E nesta noite aqui, eu não estou falando ainda da depressão no estágio de como uma doença. Eu estou falando de você se tornar ou entrar num estado de depressão emocional, ficar depressivo. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Ok. Quem sabe mais para frente, a gente avança nisso. Está claro até aqui, diga amém. Vamos lá. Eu já vi alguns expositores dessa passagem dizendo que Elias teve um pensamento suicida por ele ter orado pedindo a Deus a morte. Mas isso é contrassenso aqui. Não faz sentido nenhum. Porque alguém que quer se matar, ele não foge para salvar sua vida. Não faz sentido. A Bíblia diz que quando ele creu nas palavras de Jezabel, ele teve medo. E quando ele foge, o texto deixa claro que ele foge para poupar a sua própria vida. Ele estava preocupado em viver. Está fazendo sentido para você, sim ou não? Então, isso é o contrassenso de alguns expositores dizer que Elias teve um pensamento suicida quando ele foge. A questão toda é o desdobramento. E aí eu quero fazer um link aqui com vocês. Quando a Bíblia diz no livro de Romanos, ou melhor, no livro de Romanos, como diz Paulo, muitas letras me fazem delirar. No livro de Romanos, está escrito que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra ou a mensagem de Cristo. Então, a forma que tem de Deus acessar o seu coração também é pelos seus ouvidos. E quando a palavra dele acessa os seus ouvidos, ela vai descer para o seu coração. E quando ela desce para o seu coração, ela vai produzir algo chamado fé. A fé é a expectativa do bem. Quando você tem fé, você espera que a palavra de Deus ou a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Mas tudo começou com a audição, tudo começou com aquilo que você deixou entrar pelos seus ouvidos. Aconteceu o mesmo aqui com Elias, quando ele ouviu a palavra de Jezabel, que é a palavra do diabo, porque o diabo também fala.
Ninguém está isento neste mundo de vozes. Se você não está ouvindo a Deus, você está ouvindo as palavras do diabo, ou as suas próprias palavras. Mas ninguém fica isento neste mundo de não ouvir voz nenhuma. Quando Elias ouviu a voz de Jezabel, que aplicando aqui a voz do diabo, as palavras do diabo, ele creu. E ao crer naquelas palavras, diferente da palavra de Deus que produz fé, a palavra do diabo produz medo. Mas percebam que todo princípio espiritual segue uma lógica muito inteligente. Eu ouço a palavra de Deus é abrigada em meu coração, e ela vai produzir fé, e a fé é a expectativa do bem. Quando eu ouço as palavras do diabo, elas entrarão pelos meus ouvidos, acessarão meu coração, mas ao invés de produzir fé, produzirão medo, e o medo é a expectativa do mal. Por isso ele fugiu, ele esperava que ele iria morrer. Está fazendo sentido para você ou não? Toda vez que você tem medo, você está esperando o mal. Você tem expectativa do mal. Mas este medo, ele tem uma fonte. São as palavras do diabo. Está claro até aqui? Diga amém. Eu sei que falando assim parece muito punch. Mas, irmãos, nós precisamos entender que não existem áreas cinzentas na Bíblia. A Bíblia diz: luz e trevas, bem e mal, céu e inferno. Não existem áreas cinzentas na Bíblia. A própria Bíblia diz: ou você será quente, ou você será frio. Se você for morno, vomitar-te-ei da minha boca. Não há áreas cinzentas na Bíblia. Ou eu estou servindo a Deus, ou eu estou servindo ao diabo. Eu estou dando ouvidos à voz de Deus, ouvindo a voz do diabo. E eu posso perceber que voz eu estou ouvindo pelo resultado que eu tenho. Está fazendo sentido para você até aqui? Diga amém. Percebam que, fisicamente falando, nenhuma flecha foi disparada. Jezabel não disparou uma flecha física, mas mesmo assim ela atingiu Elias com suas palavras. Ok? A primeira reação que pode disparar um estado depressivo na vida de alguém, porque lembre-se, não é o que acontece com você que é o mais importante. É como você reage ao que acontece com você. Elias, diante dessa mesma situação, ele poderia ter tido uma outra reação. E aqui eu não estou criticando o profeta. Eu estou aproveitando a vida dele e a história dele, o que ele passou, para trazer um ensino para a minha vida e para a sua. Mas ele era um ser humano, a Bíblia diz, Elias era um homem sujeito a todas as paixões, como qualquer um de nós. Mas a Bíblia diz que mesmo sendo um homem, como qualquer um de nós, a Bíblia diz que ele orou com instância e Deus ouviu sua oração. Primeira coisa que eu percebo aqui, que a gente pode fazer trazer essa reação de Elias, é quando ele diz aqui, vai comigo, por favor, no verso de número 4. Me acompanhe aqui, por favor. 1 Reis, capítulo 19, verso 4. Primeira reação aqui. Lembre-se, ele reagiu ao que aconteceu com ele. Ok? Vocês, só fazendo aqui um reforço, eu sei que vocês sabem, mas lembre-se, toda ação ela é primária. Toda reação ela é secundária. Ela é em cima de uma ação, de algo que já aconteceu. Por isso que o nome é reação. Algo aconteceu já, uma ação já ocorreu e você está reagindo a esta ação. Está fazendo sentido ou não? Então ele reage, algo já aconteceu aqui com ele. Qual é a reação dele? A Bíblia diz, verso 4. Depois, você vê que ele abandona o servo dele, em Berseba, e a Bíblia diz, depois foi sozinho para o deserto. Ele fica o quê? Sozinho. Para o deserto, caminham de um dia inteiro, sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou pedindo para morrer. E ele diz, já basta, Senhor. Disse ele, tira a minha vida. Percebam que, novamente, Elias não estava com um pensamento suicida. Ele não disse, eu vou me matar. Ele pediu para Deus tirar a sua vida. Para encerrar a sua vida. Encerrar a sua carreira. Faz sentido ou não?
Ele diz, tira a minha vida. Por quê? Porque eu não sou melhor que meus antepassados, que já o quê? Morreram. Vocês conhecem aqui, nós baianos, uma expressão dizendo assim, eu vou chutar o pau da barraca. O que significa chutar o pau da barraca? Que você está querendo continuar? Você quer continuar? Quer dizer que você chegou ao quê? Seu limite. Você não quer mais. Seja por que for, seja pela razão que for, você chutou o pau da barraca. Você não quer mais. Gente, me perdoa, mas eu preciso contar essa história para vocês. Minha mãe conta uma história real de uma mulher que estava na rua que ela morava, que o apelido dela era barraca. Uma mulher. Diz que essa mulher sozinha carregava geladeira nas costas. Se fosse hoje, o povo diria que ela é trans. Mulher era forte demais. Um dia, o primo de minha mãe estava sentado, voltando da escola. A quinta série nunca sai da gente, né? Os colegas de escola disseram para ele, põe a cabeça do lado de fora e pau de barraca. Ele pôs isso. Menino na janela e gritou, pau de barraca. Pau de barraca estava sentado ao lado dele. Ela pegou ele pela gola, o levantou como se fosse nada e disse, quem é pau de barraca? O menino ficou azul, amarelo, branco, preto e branco. Nunca mais ele gritou pau de barraca na vida dele. Deixa eu lhe dizer, quando você diz isso, vou chutar o pau da barraca, você está dizendo o quê? Que você quer desistir de tudo. E não é uma expressão de satisfação. É um esgotamento, sim ou não? E, na verdade, a gente não quer admitir, e isso é uma das coisas mais difíceis de nós admitirmos. Quando Elias fez essa oração, ou melhor, quando ele fez esse desabafo, que vocês entendem que aqui é um esgotamento, sim ou não? Ele faz um desabafo com Deus. Qual é o sentimento por trás disso aqui? Ou expresso nisso aqui, quando ele diz já basta, é raiva. A raiva é algo que nós não queremos admitir, mas Elias aqui estava com raiva, com muita raiva. Ninguém quer chutar o pau da barraca porque está pacífico dentro de si. Quando você quer chutar o pau da barraca, você está com o quê? Com raiva. Quer acabar com tudo, quer quebrar com tudo. Elias disse, já basta, chega. Ele não estava dizendo chega para Deus, no sentido que ele não queria mais Deus. Era a situação que ele estava vivendo. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Ele disse, eu não quero mais isso, já basta, ele estava com raiva. E a raiva é um sentimento que nós não gostamos de admitir. Mas escute o que eu vou lhe dizer. A depressão é uma raiva congelada. Eu vou repetir. A depressão é uma raiva congelada. Todas as vezes que você não souber lidar com a sua raiva, ela pode se tornar uma depressão. Quando você não sabe lidar com a sua raiva, ela pode se tornar uma depressão. Por quê? Porque, escute, todas as vezes em que você não souber lidar com um sentimento dentro de você, não significa que esse sentimento vai desaparecer. Ele vai adoecer você. Não é porque eu não lidei, não é porque eu não lidei com aquilo, que aquilo deixa de existir. Ela permanece ali e me adoece. Elias estava com muita raiva. Ele estava esgotado, ele estava chutando um pau. E lembre-se, olha o que ele disse, já basta, dali por diante, ele não queria continuar. Ele não disse, eu vou me matar, ele disse, Senhor, me mata, porque daqui por diante eu não vou mais para lugar nenhum. Acaba aqui.
como você lida com a sua raiva vai determinar a sua saúde emocional. Porque você não tem como impedir de você ter raiva, porque você é um ser humano. Não há um texto na Bíblia que diz que o ser humano não vai ter raiva. Mas a Bíblia diz que eu devo aprender a lidar com a raiva. E se eu pego a raiva e jogo ela para o canto, lá para trás, ela vai me adoecer. E esse problema emocional, essa depressão emocional, vem da raiva. Porque eu a congelei. Está fazendo sentido para você ou não? E foi o que aconteceu com Elias. E você vai ver como tudo faz sentido. Eu gosto muito dessa ideia de você olhar para a Bíblia e perceber que a Bíblia é um livro extremamente inteligente. Que quando você lê com toda a humildade e permite que o Espírito Santo lhe dê clareza, você percebe que por trás dela existe uma mente acima da nossa. Se nós admiramos a inteligência de outro ser humano, como não admirar a inteligência de Deus? Alguém pode dizer aleluia? Ok. Veja como é perfeito. Então, primeiro ponto aqui é, primeira reação que pode desencadear uma depressão emocional na nossa vida. E aqui volto a falar, não estou ainda nessa mensagem falando da depressão que chega no estágio de uma doença. Mas a pessoa que entra no estágio de ficar depressivo. Ok. Está claro até aqui? Diga amém. O primeiro deles é a raiva. Qual é o primeiro? Raiva. Segundo, vai lá comigo. Verso de número 9. São me acompanha, diga amém. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Ele encontrou uma o quê? Caverna. Ele entrou na caverna onde ele passou a noite. Então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui, Elias? Verso de número 13. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou à entrada da caverna. Perceba que ele não abandona fácil a caverna. Ele fica na entrada da caverna, mas ainda está lá. Aí, tanto que a pergunta novamente de Deus para ele é, o que você faz aqui, Elias? A pergunta tinha a ver em que lugar ele estava. Sim ou não? Tinha a ver com a geografia dele. O que você faz aqui? É como se Deus estivesse dizendo, para o que eu tenho para a sua vida, esse não é o lugar correto. Porque para você fazer a vontade de Deus, não basta só você fazer a coisa certa. Você precisa fazer a coisa certa no lugar certo. É por isso que uma das coisas que eu sempre pergunto às pessoas é se elas têm convicção. Por exemplo, quando as pessoas chegam na igreja, você tem convicção de que essa é a sua casa? Porque se você estiver no lugar certo, para fazer a coisa certa, então você está fazendo a coisa dentro da vontade de Deus. Faz sentido ou não? Essa convicção. Então Deus estava dizendo, esse aqui não é o lugar que eu tenho para você. Então a segunda reação que pode gerar uma depressão na minha vida é a indecisão. É o quê? Eu sei que para você agora pode não fazer sentido, mas creia. A indecisão pode gerar depressão. E eu vou lhe explicar por quê. E olhe a sequência inteligente da palavra de Deus. Quando Elias disse, já basta, ele estava chutando o pau da barraca, ele não queria mais, ele estava dizendo, chega, e isso daqui, a gente não gosta de lidar com isso, mas a gente precisa lidar. Ele estava com raiva, ele estava com o quê? Com raiva. Ninguém quer chutar o pau da barraca porque você está com o coração pacífico. Quando você está querendo quebrar tudo, você está com raiva. Sim ou não? Mas olha as palavras de Elias, logo em seguida ao já basta. Ele diz, tira a minha vida. Ele não diz que ele quer se matar. Ele diz, tira a minha
vida. Eu não sou melhor do que quem veio antes de mim. Está claro aqui, sim ou não? Vocês entendem por que eu pergunto se está claro, né? Porque se você precisa entender, é que a gente brinca aqui na igreja que eu prego, né? Sobre os legos, né? Eu cresci lá dando legos para os meninos lá em casa. Os legos você vai encaixando uma peça na outra, depois cria algo ali. Pois que as minhas mensagens são sequenciadas para que você possa conectar um ponto a outro e aquilo fazer um grande sentido dentro da sua cabeça. E eu fiquei mais feliz ainda que, apesar de que a palavra Lego do brinquedo, ela tem um outro sentido, mas Lego, ou Lego em grego, significa palavra também. Maravilhoso, né? Essas coincidências de Deus. Mas vamos lá. Conecte aqui o Lego. Elias estava com raiva e disse, já basta. E logo em seguida ele diz, tira a minha vida. Por que ele diz logo em seguida, tira a minha vida? Porque, irmãos, ouçam bem, quando você acha que não tem mais saída, só lhe resta o quê? Morrer. Chegou um estágio da vida de Elias aqui, emocional, vocês estão entendendo ou não? Tudo está acontecendo dentro dele. Ele tomou uma flecha física aqui, ele estava sangrando, estava com hemorragia, estava... Não, mas tudo isso estava acontecendo dentro. Irmãos, por isso Deus me deu esta palavra, dizendo para eu ministrar sobre fé para a cura emocional. Porque muitas vezes Deus não está podendo fazer tudo o que Ele deseja na nossa vida, porque a nossa alma está impedindo. O nosso estado emocional está impedindo Deus de fazer em nós e mais ainda, através de nós. Nosso estado emocional. Do que Deus quer fazer em nós e através de nós. Precisamos ser curados? Está fraco hoje. Tem crente mesmo aqui na igreja hoje? Entrei na igreja certa mesmo? Entrei na igreja de crente? Irmãos, Deus quer nos curar para fazer em nós e através de nós. Então escute, está tudo acontecendo dentro de Elias. Quando você acha que não tem saída, a única coisa que lhe resta é morrer. Elias estava aqui, enclausulado dentro dele mesmo. Ele olhava para todos os lados, ele não encontrava um meio de sair. Então ele dizia, essa situação aqui é irreversível. Esse estágio que eu cheguei não pode ser mudado. Eu cheguei em um lugar que não existe uma ponte. Eu cheguei num lugar que é um beco sem saída. Eu me bati contra uma parede, contra um muro, não tenho para onde ir, então acabou. Eu não só estou com raiva, como eu agora estou dizendo que eu não sei mais o que fazer, a não ser morrer. E por que a indecisão pode te levar a um estado depressivo, pode deprimir a sua emoção? É isso onde eu quero chegar. Eu não estou falando ainda da doença depressão. Chegar no estágio de doença. Mas é claro que se a pessoa deixa aquilo se desenvolver, se torna. Eu estou falando em você chegar a um estado emocional de você estar deprimido, depressivo. Porque assim como você pega a raiva e não lida bem com ela e joga ela lá para o fundo, e ela congelada, ela é a depressão. Porque ela vai lhe adoecer por dentro. Assim, a indecisão também é uma reação que pode lhe levar a ficar deprimido. Por quê? Pense agora na bifurcação. Você está andando com o seu carro e você chega num lugar e tem uma bifurcação. Na bifurcação, você só pode ir para a direita ou para a esquerda. Você só tem duas escolhas. Sim ou não? Apenas duas. A não sei que seu carro voe, você só pode ir para a esquerda ou para a direita. Sendo assim, pense comigo agora. Às vezes você adia uma decisão na sua vida. Adia uma o quê? Uma decisão. Porque você, na sua bifurcação aqui, pensa, eu não quero dizer o não, porque às vezes o meu não vai magoar alguém.
E você fica protelando decisões, pensando que o seu não vai magoar alguém. Só que existem momentos em nossa vida que é impossível você tomar decisões sem que você magoe alguém. Só que quanto mais você adia aquela decisão, talvez a mágoa será maior. Vai fazer sentido para você ou não? Mas eu não decido, porque, ouça-me, se a decisão fosse fácil, você tomava de pronto. É porque uma decisão o quê? Difícil. Se eu tomar essa decisão de dizer não, eu vou magoar essa pessoa. Eu vou entristecer essa pessoa. Então eu fico adiando essa decisão. Eu nunca a tomo. E aí eu paraliso. Alguém está ouvindo isso ou não? Já falei isso aqui para vocês, vou falar de novo. Pequeno detalhe. Vocês já assistiram aquelas imagens de desenhos da Hanna-Barbera? Desenhos antigos, até em filme também mostrava isso. Aquelas pessoas no circo lidando com os leões. Aí vem ele com aquele chicote, né, dando aquele estalo, e ele tem uma cadeira. E ele fica botando a cadeira na frente do leão. E fica pensando, por que o cara bota uma cadeira, tanta coisa melhor, para o cara ficar entre o leão e ele e uma cadeira? É porque, estudando a psicologia do animal, quando você coloca a cadeira na frente do leão, o leão vê as 4 pernas da cadeira. E quando você avança as 4 pernas da cadeira, ele não sabe qual perna atacar. Por ele não saber qual das 4 ele ataca, ele paralisa. Você é um leão paralisado, porque você fica entre essa decisão difícil aqui. E aí, por você não saber como tomar aquela decisão, você paralisa. E aí você o quê? Se deprime. Porque o tempo todo você está adiando uma decisão. A indecisão deprime pessoas. Vamos lá. De um lado eu tenho um não que eu não quero dar porque eu vou magoar o quê? Alguém. É o não difícil. Se a decisão fosse fácil, eu tomaria. Uma coisa que eu aprendi cedo na minha vida, quando Deus me chamou para ser líder, foi que eu sabia que a coisa mais difícil em ser líder não era dar ordens, era tomar decisões. Porque nem sempre as minhas decisões iriam agradar a todos. Mas o que caracteriza um líder é que o líder é capaz de tomar decisões. Vamos voltar. Do outro lado aqui você tem um sim. Se o outro lado é o não, aqui é o quê? O sim. Ah, pastor, o sim é fácil. Não. Há pessoas que adiam decisões, jogam ela para longe e se deprimem por isso, porque ficam paralisadas, porque o sim dela vai abrir para ela um desafio, uma coisa desconhecida. E as pessoas têm medo do desconhecido. Temem o desafio. Então, tem horas que eu não quero dizer um não, porque eu penso que o meu não vai magoar o quê? Alguém. Mas, às vezes, eu não digo um sim, porque aquele sim vai me colocar em um lugar desconfortável. Um lugar que eu não queria estar. Um lugar que eu não sinto o meu pé seguro. Então, ora, eu fico adiando porque eu não quero dizer o não que vai magoar alguém. Às vezes eu não quero dizer o sim que vai me colocar numa zona insegura. Não quero correr riscos. Eu quero que você pense se você é uma pessoa capaz de assumir riscos. E se você não é, muitas vezes você deixou de tomar decisões por causa do medo de correr riscos. E aí você não disse um grandioso e sonoro sim. Você já viu que eu gosto muito de filme, né? Tem um filme que eu acho também bacana, o filme do Jim Carrey. Filme maravilhoso, chama-se Sim, Senhor. Eu lembro o cara, quando queria botar ele naquela seita do sim, o cara estava na frente do banco e disse, me pergunte se eu quero pegar essa pedra e jogar na vidraça deste banco. Me pergunte, você quer jogar essa pedra na vidraça do banco? Ele, sim, ele pega a pedra e o cara fica louco.
Que seita é essa? Não, é a seita que você tem que dizer sim para tudo na vida. Ele estava andando assim com raiva, o mendigo, me dá o dinheiro. Ele, não, o dinheiro, me dá o dinheiro aí. Ele, sim, aí dava o dinheiro. Aí o cara, pô, o que você pode me dar mais? Não, ele, sim, aí dava mais dinheiro para o cara. E a vida dele mudou, porque ele tinha que dizer sim para tudo, porque ele tinha entrado na seita do sim. Eu não estou dizendo para você dizer sim para tudo, mas eu estou te dizendo que muitas vezes você ficou paralisado, porque você tem medo de correr risco e dizer sim para o desconhecido. Sim para aquilo que tira o seu conforto. E a indecisão é uma reação que produz pessoas deprimidas. Porque ela nunca decide. Não decide pelo não, não decide pelo sim. Não decide pelo não porque ela pensa que vai magoar alguém com o não dela. Tem pessoas que têm dificuldade de dizer não. E há pessoas que têm dificuldade de dizer sim porque ela teme o quê? Os riscos. E fica adiando o quê? A decisão. E assim como eu jogo para dentro de mim, eu não sei lidar com a raiva, eu também não sei lidar com as decisões. Isso me deprime. Foi o que aconteceu aqui com Elias, percebam? Elias não disse que ele queria se matar. Ele disse, Deus tire a minha vida. Porque eu não estou vendo o quê? Saída. Mas hoje eu quero te dizer que se um mundo te oferece paredes, a Bíblia diz que Jesus é a porta. Meu Deus. Aplauda forte ao Senhor, aplauda. Deus vai falar com você, diga amém. Então, já perceberam que o indeciso é aquele que adia as decisões. Joga para frente. Foi o que aconteceu aqui com Elias. Por isso Deus perguntou, o que é que você está fazendo o quê? Aqui. Você não se decide. Tá bom. Por que você não morreu? Tá. Por que você não morreu? Por que você não vai fazer o quê? Não pode ficar aqui no meio. Pode ficar aqui no meio. Lembre-se, gente, eu não entendo como é que tem pessoas que acreditam que Deus é responsável pelas escolhas dela. Não são. Deus nunca será o responsável pelas suas escolhas. Você irmão, eu peço agora o Espírito de Deus que me ajude, porque tem coisas que eu ministro para vocês que levou tempo. Algumas coisas eu aprendi cedo, que eu, como eu disse para vocês, eu lidero desde cedo. Mas houve coisas na minha vida, houveram coisas na minha vida que eu aprendi lá na frente. Levou tempo para aprender e, obviamente, como qualquer um de vocês, eu também continuo aprendendo e vamos aprender sempre. Mas uma coisa que uma vez eu aprendi é que Deus nunca fará nada além daquilo que eu consigo conceber dentro de mim. Nunca. Deus não é limitado pelo meu tamanho. Deus é limitado pelo meu pensamento sobre o tamanho dele. Elias disse, acabou, não tem o quê? Mais jeito. Termino aqui. Terceiro ponto, porque ainda quero fazer o fechamento aqui de como Deus trabalhou com Elias. Terceira reação que pode gerar um estado depressivo ou deprimir a emoção de alguém. Eu gosto muito de textos como esse assim, que mostra uma coisa acontecendo duas vezes, que mostra como não somente um reforço, mas mostra que aquilo dali era algo muito importante dentro do contexto. A Bíblia diz o seguinte aqui, ó, verso de número 10. Lembra que ele faz a pergunta duas vezes para Elias, o que faz aqui? Ele pergunta quantas vezes? Duas.
Ele faz a primeira pergunta, Elias responde. Quando ele faz a segunda pergunta, por que Elias não responde diferente? Porque se Deus fez a pergunta de novo, é porque ele não ficou satisfeito com a primeira o quê? Ele diz, o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu, tenho servido com zelo ao Senhor. Muito crente Elias, muito gospel. Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança. Você vê que a gente é muito gospel. Ele começa bem. Ele tem servido com zelo ao Senhor dos exércitos. Depois começa a queixar. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os altares, mataram todos os seus profetas. Sou o único que restou. E agora também procuram me matar. É a prova que ele também não queria se matar. Ele estava preocupado que agora estava tentando matá-lo. A Bíblia diz, verso número 13, e uma voz disse, o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez, tenho servido com zelo ao Senhor. Ele não mudou nada. Deus dos exércitos, contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo. Tipo assim, Deus, você não está ouvindo, não? Vou repetir de novo para o Senhor. Os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os altares, mataram os teus profetas. Sou o único que restou. Agora também procuram me matar. Ele repete tudo. Vírgula, ele repete. Sim ou não? O que é isso aqui que está acontecendo com Elias? Lembre-se, tudo está acontecendo dentro dele. Primeiro, raiva, ele diz, já basta. Depois, indecisão, ele está dentro de uma caverna e permanece lá. E Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? Lembre-se, ficar dentro de uma caverna é um estado deprimente. Um estado depressivo. Onde você, às vezes, não recua necessariamente, mas também não avança. Você fica ali parado. Está claro isso ou não? A raiva congelada deprime, a indecisão deprime, mas o sentimento de injustiça deprime também. Ouça as palavras de Elias com carinho. Tenha empatia agora por ele. Se coloque no lugar dele. O que ele estava dizendo? Eu estou trabalhando bem para o Senhor. Eu estou sendo zeloso. Repare, ele disse, eu não trabalhei para o Senhor de qualquer jeito. Eu tenho trabalhado com zelo. O que é zelo? Cuidado, com esmero, com excelência. Eu tenho dado o meu melhor. Eu tenho trabalhado para o Senhor, Deus dos exércitos. Mas o povo tem feito o inverso. Abandonaram sua aliança, quebrou seu altar. Mataram os teus profetas. Eu sou o único que restou. E agora querem me matar. Não é justo o que estão tentando fazer comigo. E o sentimento de injustiça produz depressão. Porque lembre-se, quem tem ansiedade não está no passado. Ninguém o que já aconteceu. Você está ansioso por uma coisa que ainda vai acontecer. Mas quem está deprimido ou depressivo está por algo que já aconteceu. No caso de Elias, o que já aconteceu, na mente dele era uma injustiça, um sentimento de justiça. Eu fui injustiçado. Não é o que acontece com você que é o mais importante, é como você reage àquilo que lhe aconteceu. No caso de Elias, ele reagiu dizendo, o que está acontecendo comigo é uma grande injustiça. E aí eu quero que você pense, antes de eu finalizar aqui a mensagem. Você se sente injustiçado porque trabalhou a vida toda por um 10 e tomou um 6. E nunca foi diferente. Quem sabe você se sente injustiçado porque você foi abandonado por alguém que disse que ficaria com você para sempre. Quem sabe você se sente injustiçado porque trabalhou tanto e não vê nenhum
resultado. Quem sabe você se sente injustiçado porque alguém não lhe promoveu, porque alguém não lhe reconheceu, porque alguém não lhe colocou no lugar que você acha que é devido. Todas essas coisas é a flecha que entra no coração. E quando você se sente injustiçado, ouça bem, quando você se sente injustiçado, o seu desejo é de tentar arrumar o quê? As coisas. Faz sentido ou não? Quando você se sente injustiçado, você quer arrumar as coisas, porque se achasse que aquilo fosse justo, não precisava arrumar. Se há uma injustiça, você quer o quê? Resolver. No caso, ele aqui disse, Deus, o senhor tem que resolver então. Estão tentando me matar, abandonar a aliança. Ele queria que Deus, então, agora resolvesse, que Deus resolva. Porque para mim já o quê? Já basta. E aí, aqui eu vou abrir um gancho. E se eu fosse você, não perderia a quarta-feira que vem por nada. Porque eu vou pregar algo que eu acredito que poucos ouviram. Eu vou falar sobre a origem do maior problema entre os crentes. E que está aqui, nessa ideia de consertar as coisas. Essa ideia de consertar as coisas parece uma bobagem, mas ele é um coração, ele é um centro de um dos grandes problemas entre os crentes. Todo mundo pode ter esse problema, mas entre os crentes é gigantesco. Parece que entre a gente prolifera mais. Eu vou falar na próxima quarta-feira. Quando você se sente injustiçado, você quer arrumar as coisas. Agora, olha que interessante, vejam bem. Você está me acompanhando? Diga aleluia. Vou fechar a mensagem agora. Quais são as 3 reações que podem deprimir alguém? Qual é? Qual é o primeiro? Qual é o segundo? Qual é o terceiro? Sentimento de injustiça. Toda pessoa injustiçada, ela quer consertar o quê? As coisas. Certo? A injustiça, como eu falei, você tem que pensar. O que já aconteceu? Lembre-se, a injustiça não é uma coisa que vai acontecer. O sentimento, lembre-se, preste bem atenção. Toda pessoa deprimida, depressiva, ela carrega uma dor. Ansiedade está ligada, estão ouvindo ou não? A ansiedade está ligada a uma tentativa de controle sobre algo que ainda vai acontecer. Ela está tentando ter controle sobre algo que vai acontecer. Mas a pessoa deprimida ou depressiva, ela não está tentando ter controle sobre algo que vai acontecer. Ela está tentando lidar com algo que já o quê? Aconteceu. E a dor que já aconteceu com ela é o sentimento de ela ter sido o quê? Injustiçado. Não é justo. Não é justo que isso tenha acontecido. Não é só injusto o que fizeram comigo. É injusto também o que aconteceu comigo. Que às vezes tem coisa na sua vida que não foi alguém que fez. Aí você se queixa da vida, parece que o universo conspira contra você. Já viu gente falar isso? Rapaz, nada... Repare que você não está falando de uma pessoa, você diz assim, ó, nada na minha vida dá o quê? Você não está falando de uma pessoa. Você está falando do universo, está falando do cosmos. Só que uma coisa que eu aprendi na minha vida de cristão é que quando você começa a falar da criação, é só uma questão de tempo para você falar mal do Criador. Por isso que isso aqui é tão perigoso. Faz sentido ou não? Comece a dizer que seu marido e sua esposa não prestam, que vai chegar uma hora que você vai dizer igual a Adão, a mulher que tu me deste. Fale mal da criação, e em pouco tempo você estará falando mal do Criador daquela criação. Está fazendo sentido para você ou não? Está fazendo sentido para você ou não? Ok, vamos lá. Vocês querem me acompanhar? Sim ou não? Vocês estão recebendo essa palavra ou não? Ou vocês estão achando que o pastor está viajando? Que então que eu fico assim, eu prego mensagem assim, meu Deus, me ajude a tornar a mensagem clara, que eu não estou tentando pregar uma mensagem bonita, eu quero que essa mensagem tenha o poder curativo que ela tem que ter na sua vida. Mas eu preciso pregar coisas que a maioria das pessoas não pregam. Irmãos, mensagens sobre a alma são extremamente espirituais. Porque você tem uma o quê? Alma. E é essa alma que pode estar impedindo Deus de fazer tudo o que Ele deseja fazer em você e por meio de você, ou através de você. Amém?
Vamos lá. Quantos querem entrar na clínica de Deus aqui? Eu vejo isso aqui. Vamos lá. Primeira coisa que acontece com Elias, que é Deus que promove. Vocês entendem que Deus é um Deus processual, né? Ele vai trabalhando. Mas Deus não trabalha sem propósito. Deus sempre sabe onde Ele quer chegar. Ok, parceiro? Aleluia? Irmãos, uma vez eu vi um relato de uma enfermeira que trabalhava num pronto-socorro americano. E ela disse o seguinte: quando alguém entra na emergência de alguém que está depressivo, e aí já entrou no estado de doença, e ela tentou cometer um suicídio, ela tentou contra a própria vida, uma das primeiras coisas que fazemos com essa pessoa, quando ela entra na emergência, é dar um prato de comida para ela. Normalmente, o prato preferido por nós é dar a ela um pedaço de bife. Por quê? Ouça. Normalmente as pessoas, quando elas começam a se deprimir, e aí, como eu falei, já saiu de um estado emocional apenas de estar deprimida e começou a entrar num estado mental de doença da depressão. Está fazendo sentido ou não? Avançou. Ela diz assim: essas pessoas normalmente não comem há dias. E toda vez que uma taxa de proteína baixa, o nível de depressão aumenta. Vou repetir. Toda vez que a taxa de proteína baixa, o nível de depressão aumenta. A primeira coisa que fazemos é dar comida para essas pessoas. Normalmente o bife. Qual foi a primeira coisa que Deus fez com Elias? Botou um anjo para dar a ele comida. E não foi espiritual. Foi comida física. Deus sabe o que Ele está fazendo. Irmãos, vocês entendem isso? A mente, a inteligência de Deus. A primeira coisa que Deus fez com o profeta deprimido foi: eu não vou dar primeiro minha palavra. Eu vou dar primeiro a ele comida. Quer fazer aleluia? Muitos aqui, não é o meu tema hoje, vai avançar nas outras mensagens. Se você tiver desejo pelas coisas de Deus, quarta-feira que vem você está aqui. Quer continuar conectando os legos. Mas aprenda. Pessoas com sentimento de justiça, elas querem dar conta das coisas, querem resolver as coisas, sim ou não? E uma das coisas que ela faz é deixar de comer para resolver as coisas. Por isso que às vezes ficam mais deprimidas, ou não saem do estado depressivo, porque estão tentando dar conta de coisas e não cuidam de si. Elas não se alimentam direito. Está fazendo sentido para você ou não? Qual foi a primeira coisa que Deus fez com o profeta? Deu a ele o quê? Comida. O anjo veio e deu comida ao profeta. Segunda coisa que parece boba. A Bíblia diz que depois que Elias comeu, a Bíblia diz que Elias dormiu. É o mesmo princípio. Se você não descansa, você não sai do seu estado emocional doentio. Você precisa parar. A ideia para a ansiedade, para a depressão, nessa conexão aqui é a mesma. Se você não parar seu carro, você vai morrer. Está fazendo sentido para você ou não? Morrer. Ou você está ansioso, ou você está deprimido. Mas você precisa parar. Porque, como eu disse, a energia não vem do éter, não vem do limbo. Ela precisa vir de algum lugar. Faz sentido para você ou não? Elias, a Bíblia diz que Elias o quê? Dormiu. Ah, pastor, mas a pessoa que está deprimida, ela dorme muito. Às vezes no estado realmente, de que o estado depressivo leva a pessoa à doença da depressão. Às vezes a pessoa passa o tempo todo dentro do quarto, deitado. Mas deitar não significa dormir. É porque o deitar, ou ficar deitado, é o mais próximo da morte que alguém pode fazer. Você não dorme para morrer, você dorme para viver.
Quando realmente você descansa, você não acorda, quero morrer. Você acorda, estou pronto para a vida. Eu me recuperei. Eu recarreguei minhas baterias. Eu estou com energia de novo. Todo mundo precisa de um dia para dormir e acordar no outro dia e dizer, estou pronto de novo. Para quê? Para a vida, encarar a vida, meu. Para de ser frouxo. Encara a vida. Porque Elias teve o quê? Medo. Medo porque ouvia o quê? As palavras do diabo. Mas é claro que você não vai encarar a vida se você estiver quebrado. A segunda coisa que aconteceu foi isso. Elias descansou. Terceira coisa que Deus fez com Elias, aqui eu fecho. A Bíblia diz que Deus disse a Elias assim, preste atenção. Vocês estão me acompanhando? Ele diz assim, então o Senhor disse a Elias, volte pelo caminho de onde você veio, porque ele não estava no lugar certo. Vocês ouviram ou não? Volte pelo lugar que você veio. Alguém está me acompanhando ou não? Vá para o deserto de Damasco, quando chegar lá, unja Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel, e Eliseu para substituir você como profeta. Aí ele diz o que vai acontecer, aí ele diz assim, verso 18, no entanto, preservarei 7.000 joelhos que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Meu irmão, isso aqui é forte demais. Por quê? Porque no sentimento de injustiça de Elias, ele disse, eu estou sozinho, só restou a mim como profeta. Quando Deus diz, olha, essa não é a minha vontade para você ficar aqui dentro da caverna, você vai sair da caverna, vai voltar pelo mesmo caminho que você veio e vai ungir 3 pessoas em sequência, inclusive seu sucessor. Aí ele diz assim, agora deixa eu te dizer uma coisa, Elias. Quando alguém quer consertar as coisas, ela às vezes vai para Deus para reclamar. Deus não atende reclamação. Deus ouve a oração, é que a palavra promete. Deus não atende reclamação. Deus ouve a oração. Como é que eu sei que Deus não atendeu a reclamação dele? Porque escute. Quando Elias disse assim para Deus, Deus, só restou eu mesmo aqui, de profetazinho aqui do Senhor, não tem mais ninguém, só eu, oh, coitado de mim, pobre de mim. Há pessoas que gostam de se sentirem vítimas, se vitimizarem, as pessoas que gostam de se sentir só, oh, coitada de mim, pobre de mim, ninguém. Irmãos, escute, as pessoas não seguem outras por pena, as pessoas seguem outras pela visão delas, pela fé delas. A fé é que causa admiração. Não é uma comiseração. Ninguém admira pessoas que se autocomiseram. É porque às vezes você fica sonhando tanto com ser promovido, ser elevado a um outro nível, mas a maneira como você se porta diante das pessoas é o tempo todo, tenham pena de mim. E pode ter certeza, a maioria das pessoas não vão ter pena de você. Mas para elas perceberem que você tem vontade de chegar em um lugar, você pode encontrar pessoas para ajudar você a chegar lá. Alguém pode dizer amém? Eu sei que tem coisas que eu falo aqui que é forte, mas precisam ser ditas. Se Deus quisesse atender a reclamação de Elias, quando disse, eu fiquei sozinho, Deus disse assim, então tá bom, sabe o que eu vou fazer? Dentre as pessoas que estavam se prostrando diante de Baal, eu vou converter essas pessoas e vou formar um grupo para ajudar você. Não é isso que o texto diz. Ele não disse, eu vou levantar um grupo de pessoas para ficar com você. O que Deus disse é, sua percepção está errada. Por você só olhar para você, está tão focado em você, tão focado na sua realidade, no mundo que você vive, você acha que está sozinho. Pois bem, em todo Israel tem 7.000 joelhos que nunca se dobraram diante de Baal, nem beijaram o pé da sua estátua. Deus não disse, eu vou levantar um grupo para você, porque Deus não atende reclamação. Deus mudou para Elias a sua percepção. Você nunca esteve sozinho. Faz uma diferença grande ou não? Então Deus não vai atender sua reclamação. Para você sair do seu estado, Deus vai mudar a sua o quê? Vai fazer você encarar a vida. Irmãos, a vida não é o que ela é. A vida é o que você percebe dela.
Se você acha a vida ruim, então sua vida será ruim. Se você acha que sua vida é um inferno, sua vida será um inferno. Irmãos, a sua vida é como você a percebe. Se você acha que sua vida é boa, é maravilhosa, você vai cantar, vai celebrar a sua vida. Você vai acordar de manhã e vai dizer, meu Deus, obrigado, eu tenho uma bela vida no Espírito. Mas se você acha que sua vida é uma miséria, é um inferno, você vai viver nela, essa vida. Agora, não necessariamente sua vida é ruim. Meu irmão, tem gente que queria a sua vida. Tem gente que queria a sua vida. Mas você tem uma percepção errada da vida. E é isso que Deus quer mudar. E Deus mudou em Elias. Irmão, a clínica de Deus funcionou. Porque a Bíblia diz que depois daqui, Elias cumpriu o ministério dele. Sim ou não? Por quê? Porque Deus não trabalha sobre pena. Ah, tenho pena de Elias. Deus trabalha sobre propósito. Deus ainda não tinha terminado o propósito da vida de Elias. E o resgatou, tirou ele de dentro da caverna, como ele quer fazer na sua vida. O propósito de Deus não acabou na sua vida, ele tem um plano para você. Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo. Deus cuida daqueles que ele chamou segundo o seu propósito. Amém? Deus se importa com cada um de vocês aqui. Amém? Deus não quer nenhum de nós, a começar de mim, todos nós aqui, em estados emocionais depressivos. Deus não quer ver a minha vida e a sua dentro de cavernas. Amém? Quando você receber essa palavra, vamos orar juntos em nome de Jesus. Ok. Guarde essa frase que o Senhor me relembrou esses dias. Essa frase, quando eu vi ela, foi um golpe assim, muito forte para mim. Deus não é o criador de todas as coisas que acontecem na sua vida. Mas se você permitir, Ele pode ser Senhor sobre todas elas. Significa que Deus pode pegar algo ruim que aconteceu na sua vida e Ele pode ressignificar isso, Ele pode mudar isso, transformar isso para o louvor da glória dEle. Uma coisa que era para a sua morte pode se tornar o lugar do seu testemunho. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome, Te engrandecemos. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado que hoje nós estivemos diante do Senhor e o Teu Espírito falou conosco. E o Senhor usou a vida do Teu profeta, que era um homem que era usado por Ti para abrir e fechar céus. Um homem com uma fé extraordinária, mas que em um momento, como todos nós, em um momento de fraqueza, permitiu que uma flecha atravessasse seu coração. A flecha não era física e não atravessou nenhum órgão do seu corpo, mas o fez sangrar emocionalmente, a ponto de gerar medo em teu profeta e levá-lo a se esconder. Meu Deus, quem sabe estamos aqui esta noite, como o profeta Elias, escondidos dentro de cavernas. Estamos, meu Deus, nós não falamos com ninguém, não conversamos com ninguém, mas o Senhor sabe. Às vezes nós não expomos o nosso coração para ninguém, mas o Senhor sabe a dor que carregamos. Meu Deus, uma pessoa ansiosa, ela carrega a preocupação, mas uma pessoa deprimida carrega a dor da injustiça. Meu Deus, quantos de nós não estamos sabendo lidar com a raiva das coisas que nos fizeram, raiva de pessoas que fizeram coisas contra nós, falaram, meu Deus, quantos estão aqui com raiva de pessoas que falaram da gente, pessoas que confiamos e traíram a nossa confiança. Meu Deus, quantos de nós estamos com raiva de coisas que aconteceram na nossa vida e nós dizemos, meu Deus, isso não é justo, e pegamos essa raiva e colocamos ela lá dentro, bem no fundo, não falamos sobre ela, mas ela está lá congelada,
E isso está nos deprimindo. Meu Deus, estamos com raiva, às vezes que fomos injustiçados no trabalho, uma promoção que achávamos que era nossa e não aconteceu. Meu Deus, alguém que esperávamos que reconhecesse o nosso valor, o nosso trabalho. Trabalhamos por um 10 e chegou um 6 na nota e ficamos com raiva, mas não soubemos lidar com esta raiva. E jogamos ela para o fundo do nosso porão da alma. E hoje estamos deprimidos, depressivos por causa disso. E hoje estamos indecisos, não estamos sabendo decidir, estamos achando que a nossa vida acabou, parou, que não tem jeito, minha vida nunca vai dar certo, nada funciona para mim, nada dá certo, meu Deus, eu não consigo chegar a lugar nenhum em minha vida emocional, porque na verdade eu mesmo criei essas paredes, eu mesmo criei esses muros, essas barreiras, fico adiando decisões, não sei dizer o não com medo de ofender ou magoar, não sei dizer o sim, meu Deus, com medo de me arriscar, de assumir riscos, e fico o tempo todo parado, e isso está me deprimindo, porque eu estou vendo a vida passar, o tempo passar, e eu no mesmo lugar. Meu Deus, vivo, mas morto emocionalmente, preso dentro de uma caverna. Se não fosse o Senhor que entrasse na vida de Elias, talvez ele permanecesse lá até o fim da sua vida. Mas nós te louvamos, Senhor, pela tua graça e a tua misericórdia, que assim como alcançou Elias, nos alcança essa noite. O Senhor foi a Elias e arrancou dele esse sentimento de injustiça, mudando a sua percepção de que ele não estava sozinho, de que ele não estava só. Meu Deus, quantos de nós falamos tanta coisa na nossa vida e só existe aquele problema na nossa cabeça, não existe no mundo real, só existe dentro de nós. Às vezes dizemos que as coisas à nossa volta não dão certo, que as pessoas são ruins, que elas não são confiáveis. Não, meu Deus, é a nossa percepção da vida, por dores que já sofremos, e agora somos generalistas, reducionistas, achamos que a vida não presta, que ela é ruim, por causa de algo que me aconteceu, e eu estou sendo impedido de ser usado, porque eu estou preso na caverna da depressão. Meu estado emocional de alguém deprimido. Ajuda-me, Senhor, hoje, a ser como Elias, que comeu, dormiu, mas recebeu uma palavra de Deus, que mudou sua vida para sempre. Eu quero ser essa pessoa essa noite, em nome de Jesus. Eu quero ser essa pessoa, eu quero ser curado, quero ser curada esta noite. Começa esse processo na minha vida, arranca da minha vida todo o sentimento de tristeza, de depressão, toda dor de injustiça, arranca do meu coração esta noite. Começa a fazer em mim aquilo que ninguém mais pode fazer, para a glória de Jesus. Amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Quando receber essa palavra, diga amém. Glória a Deus. Então, nós vamos continuar numa crescente. Próxima quarta-feira nós vamos continuar na palavra. Posso ouvir um glória a Deus? Vocês estão sendo abençoados por essa série? Amém? Glória a Deus. Amém. Então nós vamos encerrar o culto, trazendo nossos dízimos, nossas ofertas. Os nossos ministros vão estar louvando a Deus. Apresente sua oferta. Se você está aqui de forma presencial, atrás do envelope tem um QR Code, aproxime seu celular. Pela transmissão também o QR Code vai aparecer na sua tela. Aproxime seu celular, você será conduzido a uma página segura, onde você pode entregar seu dízimo, sua oferta. Plante sua semente, seja generoso no altar de Deus. Vamos fazer isso agora, antes de irmos para casa. Do teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontre em teu coração, pois você
teu amor pra mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho um lugar em sua mesa. Não há nada melhor que escutar sua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, 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 oh. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Oh, 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 oh. Eu nasci pra te adorar. Vamos ficar todos de pé. Eu nasci pra te adorar. Oh, oh, oh. Seu amor nunca falha, sempre me abraça. Seu amor nunca falha, sempre me abraça. Querido Senhor Deus, nós louvamos o teu nome. Obrigado pelo teu amor, que não nos permite ficar no mesmo lugar. O Senhor tem um lugar melhor, mais espaçoso, mais tranquilo. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que vai adiante de nós, aplanando os caminhos. O Senhor faz veredas direitas, corretas para nós andarmos. O Senhor não tem cavernas para a nossa vida. Pelo contrário, tua palavra diz que o Senhor prometeu a teu povo uma terra que produz leite e mel. A tua palavra diz que o Senhor prometeu a teu povo uma terra prometida. E nós vivemos sobre essa palavra de que o Senhor tem para todos nós o teu melhor. Somos teus filhos, teus herdeiros, herdeiros de uma maravilhosa promessa. E por meio de Jesus nós temos nele o cumprimento de cada uma das tuas promessas. Abençoa-nos hoje poderosamente em nosso corpo, em nossa alma e em nosso espírito. Declaramos paz e prosperidade em nossa casa, provisão do Senhor. Nada nos falta para a glória do teu nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Deixa eu dar uma palavra para vocês. Se você é ovelha desta casa, discípulo deste lugar, então eu quero convidar você a não vir sozinho domingo. Chama o marido, a esposa, os filhos. Nós vamos ter um momento de comunhão como família aqui, domingo, celebração da Páscoa. Os momentos mais importantes do Novo Testamento, a Páscoa. Traz sua família, vem para a igreja domingo. Ninguém falte o culto de domingo. E no próprio culto de domingo, nós vamos como família, na fé, vamos celebrar a ceia do Senhor. Também um momento importante, Jesus disse que deveríamos fazer como igreja em sua memória. Então, domingo, culto de... Irmão, se você tem amigos da igreja, tem contato, lembra para ele, olha, domingo, vamos estar juntos, vamos estar na igreja, mas todos nós vamos estar aqui, 9 da manhã. Posso ouvir glória a Deus? Domingo não falte culto por nada. Amém? Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo, esteja hoje com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, com todos os seus, para a glória do nome de Jesus. Amém. Um beijo grande no seu coração e que a graça esteja com você. Nos vemos domingo, 9 da manhã.